Vai ter guerra na Rússia? Vai começar a Terceira Guerra Mundial? Calma, 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 não criemos pânico. Eu vou explicar para vocês em detalhes o que é que está acontecendo e também refutar esses mitos, esses boatos, essa fake news que alguns espertinhos, com o intuito de ganhar seguidores, visualizações para os seus blogs, têm feito nos últimos dias no que diz respeito às últimas notícias aqui da Rússia. Indivíduos espertos e, diga-se de passagem, safados, porque são mentirosos, têm empregado uma série de recursos para criar pânico dentre a população civil, dentre as pessoas comuns brasileiras, geralmente com o intuito de causar algum tipo de rancor, algum tipo de sentimento negativo em relação à Rússia. Trata-se de um blog que tem divulgado, e pelo que eu entendi, parece que essa fake news, né, parece que essa pseudo-notícia, esse factoide, recebeu um grande número de compartilhamentos, segundo o qual a TV russa teria divulgado um alerta para que as pessoas corressem para as montanhas. Primeiramente, eu quero dizer que eu vi, aliás, essa notícia. Eu sou fluente em russo. Eu estudo russo já há mais de 15 anos de forma autodidata. Eu sou tradutor a propósito. É um dos meus trabalhos, traduzo documentos jurídicos para a justiça russa, traduzo certidões de casamento, de nascimento, para estudantes, quase tudo que você imaginar. Já tive de traduzir até compra de maquiagem, né? Quer dizer, é uma tradução que com o melhor dicionário na mão não ajuda. Ainda bem que a vendedora era muito, muito prestativa. O meu amigo Armando Lúcio, de Minas Gerais, sabe do drama que eu passei para traduzir essa maquiagem, né, que ele comprou para a noiva dele aqui na Rússia, porque sai muito mais barato. Então, novamente aqui, falando com a autoridade de quem conhece, de quem é fluente na língua russa, de quem estuda a língua russa há mais de 15 anos, de quem acompanha as notícias aqui na Rússia, eu assisti a esse vídeo e dou testemunho, dou fé de que não existe nenhum tipo de alerta, nenhum tipo de pânico por parte dessa notícia do canal, se não me falha a memória, é o 24, ou seja, o 24, das notícias, né? Chamada Vesti. O que existe é uma notícia no qual o apresentador, um jornalista muito profissional, eu gosto desse jornalista, ele alerta que no Ocidente, os chamados paniquiore. O que é o paniquiore? É exatamente aquele indivíduo que gosta de criar pânico, que gosta de fazer pânico com coisa séria. O pânico, quem trabalha na área de segurança pública, quem já trabalhou nos bombeiros, né, ou quem trabalha, sabe que é a pior coisa que pode acontecer para você resolver situações de urgência. Porque você, quer dizer, na hora do pânico é mais difícil você raciocinar, é mais difícil você agir, é mais difícil você pensar e, consequentemente, é mais difícil você solucionar problemas com urgência. E com relação a essa matéria, cujo link vai ficar aqui no nosso canal, o que o apresentador diz é o seguinte: ele comenta que em países como a Ucrânia, um blogueiro e um conselheiro na realidade, um conselheiro da presidência, alerta o presidente Petro Poroshenko para o caso de uma guerra nuclear. E nessa ocasião eles começaram a divulgar coisas que deveriam ser armazenadas em um bunker, né, para o caso de uma possível guerra de mísseis intercontinentais. E nisso ele coloca lá uma série de produtos que deveriam ser armazenados.
E logo depois, o apresentador mostra a notícia de que nos Estados Unidos, várias empresas já estariam oferecendo abrigos nucleares, a famosa indústria de abrigos nucleares, uma coisa com a qual certas imobiliárias, certas empreiteiras lucraram muito durante a época da Guerra Fria. Quer dizer, causando pânico na população americana, causando o famoso medo do comunismo, medo da guerra nuclear. Então, eles conseguiram vender milhões em termos de abrigo nuclear. E um desses abrigos, como ele mostra, tem até sauna, piscina, sinuca, né, dentre outras comodidades, né, para que caso os americanos ingressem em uma guerra atômica, então se é para viver o tempo todo em um abrigo nuclear, que seja um abrigo nuclear com mil e uma utilidades, né, com todo o luxo possível, para que, enquanto outras pessoas tentam talvez sobreviver, estejam lá os milionários americanos, né, tomando banho em sua jacuzzi, em sua piscina, com hidromassagem e água quente, a centenas de metros debaixo da terra, né? Eu não sou nenhum milionário, muito menos bilionário, mas felizmente, graças ao sistema de metrô aqui de São Petersburgo, que também foi produzido com a função de ser um abrigo nuclear, como eu moro a menos de 15 minutos do metrô, aliás, um pouco mais do que isso, né? Mas eu, com boa saúde, moro próximo do metrô, então, para mim, seria muito fácil me refugiar em um abrigo nuclear e por lá ficar durante décadas, né? Coisa que no Brasil, o Brasil infelizmente não estaria a salvo disso, já que o Brasil não possui nenhum tipo de escudo nuclear. Entretanto, não vai haver guerra nuclear. O que essa matéria coloca? Eles, de fato, chamam um especialista para que, no caso, né, de algum paniqueur, eu não sei nem se tem uma palavra para isso em português. Paniqueur, novamente ressaltando aqui, é o indivíduo que gosta de criar pânico. Então ele soubesse de como se precaver. Só que precaução é uma coisa que os russos fazem o tempo inteiro. Aqui por exemplo, você pode pagar, tem determinados grupos, inclusive formados por veteranos da Síria, que treinam você em táticas militares. Você pode se inscrever em um curso aqui e eles treinam você no nível profissional mais alto possível. Aqui há eventos relacionados com bombeiros, né? Eu vi certa vez como as crianças eram ensinadas a utilizar uma mangueira de bombeiros em caso de incêndio. Você vê treinamentos de airsoft, né? Coisas relacionadas com a área militar, a própria reencenação histórica, tem muito da questão militar, ou seja, eles ensinam coisas que podem ser úteis em casos extremos, né? Lembrando que em muitas escolas, se não todas elas, as crianças já desde muito jovem têm contato com um fuzil, aprendem a montar e desmontar um fuzil, a atirar, coisa que normalmente em países como, por exemplo, o Brasil, você só vai aprender se você serve nas Forças Armadas. Aqui até os estudantes de medicina, eles têm uma disciplina especial que os ensina a reagir no caso de uma guerra, né? Parece que é chamado de medicina militar. Eles aprendem a fazer cirurgia sobre situações extremas, a usar uma máscara de gás, aprendem todo esse procedimento. Meu amigo, o Thales Bandeira, ele relatou um pouco, né, desta disciplina, que é inclusive ensinada aos jovens brasileiros que estudam aqui na Rússia, né? Quer dizer, para um caso de urgência. Então, quer dizer, situações de precaução na Rússia sempre existiram, né? Estando a mídia ocidental fazendo barulho ou não, e certamente sempre vai existir esse tipo de treinamento enquanto a Rússia for Rússia. Com relação às notícias da Síria, é preciso saber filtrar o joio do trigo.
É inegável que existe uma tensão muito grande entre os Estados Unidos e a Síria. Entretanto, essa tensão, eu diria, é muito mais, digamos que, de um certo modo, tranquila do que a tensão que houve com outros governos dos Estados Unidos. Será que vocês lembram de como eram os Estados Unidos na época de George W. Bush, quando o país simplesmente atacava outros países que inclusive tinham boas relações com a Rússia, como era o caso do Iraque, e normalmente a ladainha era exatamente a mesma. Porque o Iraque tinha armas químicas estocadas. Até hoje nunca conseguiram provar onde que estavam essas armas químicas. Destruíram o país, capturaram o chefe de estado do país, enforcaram, e hoje o Iraque está a bagunça que está. Apareceu o Estado Islâmico, o IGIL, organização proibida no território da Federação Russa, além de outras organizações terroristas, como por exemplo a Al-Qaeda, também proibida no território da Federação Russa, e agora nós vemos essas organizações aumentarem o seu poderio, o seu raio de ação na Síria. Os Estados Unidos e a União Europeia, em vez de apoiar as ações da Rússia, ações que visam acabar com terroristas, simplesmente preferem atacar com unhas e dentes a ação da Rússia na Síria e causar atritos internacionais que a Copa do Mundo se aproxima cada vez mais. E por que eles fazem isso? Se você estudar a história dos Estados Unidos, se você ver qual era o comportamento dos americanos durante a Guerra Fria, saibam vocês que os americanos sempre foram mestres do pânico e do terror. Pânico e terror que eles sempre divulgam através dos seus filmes de Hollywood, sempre apresentando a Rússia como sendo o inimigo número 1 da liberdade e da democracia, o grande inimigo da humanidade. Ontem mesmo, não só os Estados Unidos, diga-se de passagem, como também o Reino Unido. O Reino Unido, talvez, se duvidar, é até pior do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão do outro lado do oceano. O Reino Unido está bem ali. Londres está para os ricaços russos, como Miami está para os ricaços brasileiros. Na hora que bate um problema aqui na Rússia, na hora que alguém quer fugir com dinheiro ou evasão de divisas, o primeiro lugar para o qual o oligarca russo vai se chama Londres. Ontem mesmo eu estava lendo um livro de uma escritora chamada Anne Applebaum, que eu não sei nem como é que essa mulher se autodenomina historiadora, porque eu li o livro dela, Gulag, um verdadeiro, como é que eu posso dizer, uma fossa de propaganda anti-russa, quer dizer, de russofobia, anticomunismo e antissovietismo. A escritora que escreve de uma forma completamente histérica, uma forma completamente descontrolada, algo bem típico de propagandistas ocidentais, ela praticamente tenta, a cada página, convencer a quem lê o livro dela de que Stalin era igual a Hitler. Ela começa até dizendo, ela logo no prefácio diz: porque estive na República Tcheca e vi souvenirs com a foice e o martelo sendo vendidos, ao mesmo tempo em que a suástica é proibida. Só que talvez ela esquece não, porque é uma pessoa estudada, ela faz isso por má fé mesmo. Ela, claro, ignora o fato de que se Stalin fosse igual a Hitler, Churchill teria se aliado a Hitler e não a Stalin. Assim como Roosevelt também teria feito a mesma coisa. Você tem de um lado o cachorro, que protege o rebanho, protege as ovelhas, é o melhor amigo do homem, e você tem de outro lado o lobo. Daí chega um imbecil e diz: não, porque o cachorro e o lobo têm focinho, os dois têm orelhas, os dois têm 4 patas, logo o cachorro é igual ao lobo. Olha só como os dois são parecidos. Logo é porque eles são iguais. Isso é completo imbecilismo filosófico, que não tem
razão nenhuma. Só que Londres publicam isso como conseguem divulgar isso aqui na Rússia, conseguem até uma tradução de modo tal que, se você for em qualquer livraria russa, você encontra uma tradução desse livro de Anne Applebaum. Ao passo que escritores pró-russos, como por exemplo Nikolai Starikov, eles não publicam no Ocidente sob a acusação de que o livro dele faz propaganda russa. Não é sempre assim, quando a Rússia procura mostrar o seu lado, então é porque isso é propaganda. Então, não se pode ouvir isso aí. Mas, quando o Ocidente publica a sua versão sobre a Rússia, então é porque isso é a verdade que todos devem levar a sério e tudo que a Rússia disser é propaganda, é mentira, porque os russos são mentirosos por natureza. Um certo escritor disse certa vez que a Terceira Guerra Mundial seria uma guerra nuclear e que a Quarta Guerra Mundial seria uma guerra com paus e pedras. Eu penso diferente. A Terceira Guerra Mundial ela já começou. Só que a Terceira Guerra Mundial não é uma guerra com mísseis nucleares, com armas nucleares. A Terceira Guerra Mundial é uma guerra de informação. É uma guerra para levar você à mentira, ao engano, para criar em você a histeria, para criar em você o pânico, para criar em você o ódio, a russofobia, que é uma arma ideológica que o Ocidente sempre utilizou para, de diferentes maneiras, não só na época do comunismo, como na época de Alexander Nevsky. Alexander Nevsky, um príncipe, quer dizer, do século XIII. Alexander Nevsky não era comunista, porque no século XIII você não tinha comunismo. Alexander Nevsky não era bolchevique, só que mesmo assim teve que resistir a uma cruzada da Suécia, a uma cruzada dos cavaleiros teutônicos para manter, na época, a República de Novgorod, né, que era a expressão mais alta do Estado russo. Novgorod é uma cidade a 4 horas aqui de São Petersburgo. Então, quer dizer, o Ocidente ele sempre esteve com os seus métodos de chegar até o Oriente, criando uma série de campanhas contra a Rússia. E essa é uma nova campanha midiática. Uma nova campanha midiática por quê? Porque a Rússia está às vésperas de um grande evento que será transmitido em todo o mundo, que receberá especialmente a atenção dos brasileiros, que é a Copa do Mundo de 2018. Uma Copa que eu acredito que será um evento, né, no qual primeiro o Brasil será garantir o seu hexacampeonato, um evento que vai atrair pessoas de todo o mundo, um evento que irá mostrar ao mundo o que realmente é a Rússia, a sua receptividade, a sua abertura, as suas tradições, dentre uma série de maravilhas, até então praticamente desconhecidas no mundo inteiro. Não porque a Rússia seja um país fechado, como alguns colocam, e sim porque o Ocidente sempre fez questão de fechar os nossos olhos para a Rússia. E aqui será mostrado exatamente o oposto disso. Só que os americanos, os britânicos, a União Europeia, a OTAN, sabe que esse tipo de atrito não é fácil de você causar quando você está em território russo. A menos, claro, que eles utilizem algum tipo de torcida organizada, por exemplo, da Inglaterra, para causar algum tipo de briga aqui. Levar os russos a reagir, né? E assim mostrar, olha só, como os russos são agressivos porque agrediram torcedores britânicos. Como aconteceu, aliás, na França, né? No qual isso chegou até a ser questionado na ONU, como um grupo de centenas de torcedores russos espantaram 2.000 torcedores britânicos. Quer dizer, o próprio Peskov, né? Não sei se foi o Peskov ou o Lavrov, chegou a questionar, eu não entendo como é que 200 homens colocam 2.000 para correr. Então, essas tentativas de desmoralizar a Rússia, elas estão agora a todo vapor, exatamente em razão da iminência da Copa do Mundo.
A primeira delas foi o caso do espião envenenado em Londres, território britânico, o espião Skripal. Skripal, que era um desertor da inteligência russa e que foi envenenado em Londres. A primeira coisa que a primeira-ministra britânica fez foi acusar histericamente a Rússia, né? Não sei se ela estava nos seus dias ou alguma coisa parecida, acusou a Rússia de forma completamente histérica. Bastou algumas semanas de investigação, foi comprovado que a Rússia não tinha nenhuma participação no caso, que o veneno não foi produzido na Rússia. Agora, a nova é a Síria. Os Estados Unidos, país que a propósito está fora da Copa do Mundo, tenta a todo custo atribuir à Rússia a culpa pelo uso de armas químicas contra o povo da Síria. No conflito militar, precisamente, que tem lugar agora na Síria. A Síria que é, a propósito, um aliado militar da Federação Russa. A Síria que tem bases da Rússia. E os Estados Unidos, mais uma vez, utilizando a famosa tática do atire primeiro, pergunte depois, faz exatamente a mesma coisa que o Reino Unido, os seus parceiros anglo-saxônicos, fizeram no caso Skripal. Ou seja, primeiro eles acusam a Rússia, primeiro eles causam um escândalo internacional, primeiro eles jogam isso na mídia mundial e depois eles saem dizendo, né, que não, porque a Rússia tem um presidente que é um ditador agressivo, a Rússia tem um presidente que quer explodir o mundo, que é um louco, que é um país governado por bárbaros, por loucos, e que por isso você não deveria ir à Rússia. E aí muitas vezes o indivíduo com uma mente fraca, um indivíduo pusilânime, se deixa levar por paniqueiros, se deixa levar por mentirosos, por blogueiros, que querem apenas... Isso se esses blogueiros não trabalharem para agências americanas, o indivíduo cancela a sua viagem à Rússia, não é? Assim perdendo o seu dinheiro. É melhor eu ficar vivo aqui do que me meter no meio de uma guerra nuclear, o indivíduo pensa. E assim, esse indivíduo vai, né, passar a odiar para sempre a Rússia, lembrar da Rússia como o país que consumiu, que queimou todo o seu dinheiro, que o consumiu para utilizar numa guerra de agressão contra as democracias, contra o mundo livre ocidental. Essa é a ideia de toda essa propaganda que está sendo criada agora em torno da Rússia. Vocês podem ficar seguros de que, depois dessa Copa, que com certeza vai acontecer, você vai ver uma queda, não uma queda total, mas digamos uma queda gradual no nível de russofobia e de histeria por parte da grande mídia ocidental. Então, meu pedido para você é que repasse esse vídeo feito por uma pessoa que tem um compromisso com a verdade, uma pessoa que rejeita categoricamente o racismo, inclusive quando esse racismo é movido contra os russos, e que não se deixe levar por propagandas de paniqueiros, né, de blogs que querem apenas causar e querem apenas ganhar visualizações em cima da desgraça, divulgando mentiras e inverdades para impedir um evento que visa celebrar exatamente a amizade dos povos, que visa celebrar o esporte, que visa celebrar a diversidade de países, de culturas e mostrar ao mundo a verdadeira face da cultura russa, que é a Copa do Mundo de 2018, na qual com certeza o Brasil vai conseguir o hexacampeonato.